Com a ajuda dos nossos palestrantes e de todos durante os coffee breaks, nós conseguimos colocar o nosso primeiro dia do fórum no eixo. Estivemos, durante o dia, 1h15 atrasados. Essa palestra deveria acabar às 6h15 e acabou às 6h15. E por isso nós vamos, então, partir agora para um momento muito importante e muito esperado do nosso 8º Fórum Absolo, que é o lançamento da 5ª edição do Anuário Brasileiro de Tecnologia em Nutrição Vegetal. Então, eu queria chamar para vir ao palco o nosso presidente da Absolo, primeiramente, Clorialdo Roberto Levreiro, que vai, então, conduzir esse lançamento junto com o vice-presidente, que subirá na sequência. Boa tarde a todos. Espero que o dia tenha sido proveitoso nas palestras. Acho que muito conteúdo, bastante informação. Nós vamos antecipar até um pouquinho, que estava previsto para 19 horas o lançamento do anuário. O anuário é uma ferramenta extremamente importante para o nosso setor. Eu acho que uma ferramenta de consulta. Esse ano ele vai trazer muitas informações que vão auxiliar os senhores nas tomadas de decisões, a entender um pouco melhor do nosso mercado. Muita gente que ainda não conhece, que hoje está conhecendo o nosso evento, bastante pessoas de fora também estão conhecendo o Absolo, o nosso setor. Eu acho que é um documento que está se consolidando como um documento de consulta, pesquisa e trabalho. O Gustavo vai fazer a apresentação mais detalhada aos senhores, e logo ao término da apresentação do Gustavo, nós vamos distribuir para os senhores o exemplar do anuário. E após a distribuição, ao lado à direita, nós vamos ter um coquetel, que seria um prazer para a gente confraternizar o final do dia de hoje, que foi bastante intenso, né? Gustavo, por favor. Gustavo, nosso vice-presidente. Muito obrigado, Roberto. Começamos um dia com um probleminha técnico, estamos terminando o dia com outro probleminha técnico. A apresentação não chegou no computador deles ali, temos que esperar um pouquinho, mas eu vou começar a comentar um pouco sobre o que significa o lançamento do anuário, que, em detrimento da evolução que a Absolo tem tido em relação à participação das empresas, nós percebemos já há algum tempo que, além das discussões técnicas, além da premente necessidade de saber como evoluir com tudo aquilo que a gente tem em termos de desenvolvimento na área de nutrição, era interessante também entender como as empresas estavam se organizando no crescimento que o mercado tem. Pronto, chegou. E, para isso, a presença da empresa trouxe a capacidade da Absolo começar a organizar as informações e trazer uma perspectiva do mercado. Quem é o mercado de nutrição na área de tecnologia? O que ele significa? Quais são os principais segmentos? Como é que isso funciona? E, nesse sentido, a gente começou a trabalhar organizando pesquisas, inicialmente de maneira interna, junto aos nossos associados, e a partir do momento que a gente começou a entender como deveríamos organizar o levantamento das informações, nós começamos a buscar, através da parceria com a IEB, fazer uma pesquisa externa. E essa pesquisa externa, ela é base para o nosso anuário, que, além da pesquisa, tem uma série de informações que compõem hoje um documento que se tornou referência para entendimento do setor de tecnologia e nutrição vegetal. Nós estamos na 5ª edição, a primeira foi em 2015, e a gente vem evoluindo à medida que a gente vai caminhando no sentido de entender como fazer um trabalho mais adequado, um trabalho mais preciso, para informar de maneira adequada também a todos aqueles que hoje participam ou querem participar deste segmento, ok? Então, além das informações de mercado, a gente tem artigos
que identificam e trazem aquilo que a gente já está discutindo no fórum. Nós temos uma análise de matérias-primas que, no Brasil, todos sabem, ainda é bastante crítico, porque nós somos dependentes de importações, então, origens, condições, preços, isso tudo vai ser discutido também. Fornecedores da cadeia produtiva, que estão lá listados e indicados, e guia das empresas que estão no setor. Então, é um compêndio muito bem feito, com várias informações importantes e interessantes, que nos dão condição de analisar como está o mercado, que, de qualquer maneira, independente do que a gente tem passado nos últimos anos, seja questões políticas, seja questões econômicas, o Brasil ainda é foco na busca de entendimento por ser uma oportunidade extremamente interessante de investimento na área de agricultura. Okay? Bom, vamos falar então do mercado. As informações que a gente obteve na pesquisa de 2018 começam com a indicação de quantas empresas estão ativas neste setor. Essa é uma informação que vem do Ministério da Agricultura e que indica que nós temos 504 empresas ativas no setor, indústrias, por favor, desculpe, são indústrias ativas no setor de tecnologia e nutrição vegetal. O ano passado a gente tinha 514. Diminuiu o número de empresas ativas? Pode ser que tenha diminuído, mas a metodologia do Ministério da Agricultura também modificou em termos de informação. Então, isso trouxe esse cenário que a gente não consegue dizer com precisão se houve realmente uma diminuição. Óbvio que a gente soube que houveram fusões, aquisições, empresas se juntaram, então alguma delas deixou de ser contada. Mas, ao mesmo tempo, também houveram aberturas de outras empresas que, teoricamente, deveriam ter aumentado o número de empresas ativas. Mas, a princípio, isso está vinculado com a metodologia que o Ministério da Agricultura utiliza para indicar a informação. Dentro desse universo de 504 empresas, 170 empresas responderam à nossa pesquisa externa. Essa pesquisa utiliza uma metodologia baseada nas metodologias de pesquisa e que nem diz o William Bonner lá no Jornal Nacional, 95% de acuracidade com um erro de mais ou menos 3%, certo? Então, nesse contexto, a gente usa a mesma metodologia de pesquisas do mercado e traz para a gente um nível de confiabilidade bastante preciso. E essas empresas, as 170 empresas, até para dar um pouquinho a noção do que significa a representatividade, elas hoje têm um número de 34% em relação ao universo geral das 504. Ok? Quantas responderam em cada setor? E aí eu gostaria de fazer um comentário que é muito importante para nós da Absolo. Aproveitar um evento como o Fórum para mostrar que a pesquisa vai cada vez melhorar em termos de acuracidade, de qualidade, à medida com que as empresas comecem a participar mais da pesquisa, comecem a responder. Se a gente conseguir ter um universo um pouco maior, você consegue ter informações mais precisas. E a gente percebe, por exemplo, que dentro desse contexto, as empresas têm respondido a esse pedido. Então, alguns segmentos, por alguma circunstância, seja porque houve fusão, aquisição, mudou alguma estratégia ou estrutura, pode ser que não tenham respondido, e, obviamente, o ano de 2018 não foi um ano fácil para ninguém, então, muita gente até não fez questão de responder à pesquisa, mas a tendência de participação é notória. A gente está crescendo com participação e isso traz o benefício de ter qualidade e acuracidade no número. Aqui é uma informação do Ministério da Agricultura que indica quantas empresas estão registradas em cada segmento. Então, hoje nós temos 255 empresas registradas como indústria de organomineral, 254 como foliar, pode ser a mesma, ok? Não significa que é somatória. Eu registro a fabricação de fertilizantes organominerais, mas também registro a fabricação de organominerais, de foliares, de orgânicos e outras linhas de produção. Então, esse é só um indicativo de quantas empresas estão registradas em cada segmento, para a gente fazer uma análise posterior dos números indicativos do mercado. As empresas têm, em média, 37 produtos em seu portfólio.
Sendo que aí uma empresa que tenha todos os segmentos soma todos os produtos, ok? É em média por segmento, mas obviamente algumas empresas podem ter mais de 50, 60 produtos no seu portfólio porque somam os segmentos diferenciados. Isso demonstra a complexidade de se manter uma indústria funcionando. Você tem vários produtos, várias ofertas diferentes de tecnologia, de funcionamento, de aproveitamento desse tipo de inovação, e você tem que estar se organizando nesse sentido para manter tudo isso funcionando, registrado, adequadamente posto no mercado para operação. Existe também o outro ponto, que é a venda de matéria-prima por essas empresas. Aqueles produtos que eu acabei de dizer são produtos finais comercializados pelas empresas, mas algumas delas também comercializam produtos como matérias-primas para outras indústrias. E isso representa 21% das empresas como matéria-prima mineral, 18% como matéria-prima orgânica e 13% como aditivos. Isso, entre as indústrias, esse mercado é bastante pujante. E essas indústrias também demonstram que, mesmo as matérias-primas, elas têm uma quantidade de itens diferentes para serem comercializados, que também traz essa complexidade dentro da operação. Neste caso, a gente fez destaque que as matérias-primas minerais hoje têm um range de aproximadamente 33 itens diferentes. As empresas do segmento de tecnologia e nutrição, elas são notoriamente jovens. A gente pode ver pelo gráfico que existe uma concentração de até 15 anos. Se a gente somar aqui, nós estamos com uma quantidade bastante significativa de empresas novas, que surgiram, inclusive, nos últimos anos, algumas aí com a idade de até 5 anos, 15%, justamente no meio das crises que nós estamos envolvendo. E nesse sentido, mostra a pujança e a busca de novas tecnologias inovativas no Brasil para atender as demandas que o mercado está colocando. Nós também temos aqui as faixas de faturamento e existe uma concentração também em valores não muito grandes. As empresas que são realmente de tamanho grande, elas têm uma porcentagem pequena em relação ao número de empresas. Não significa que elas significam pouco no volume comercializado, mas elas são em número menor do que as pequenas empresas que hoje, como jovens, estão iniciando o seu trabalho. Então, essa coerência existe dentro da situação de abertura das empresas. E aqui o número que todo mundo esperava. O ano passado foi feito um faturamento estimado, através dos cálculos de projeção pela pesquisa, de 7,6 bilhões de reais, que demonstram um crescimento de 19,3%. E aí vem confirmar uma coisa que a gente já vem vendo já pelo menos há 5 anos. O crescimento no setor é de no mínimo 2 dígitos há mais de 5 anos. E, nesse sentido, a gente demonstra que o Brasil tem um protagonismo no sentido de transformar uma característica tradicionalista na agricultura para uma agricultura pujante e que tem adotado tecnologias numa velocidade que nunca foi vista no mundo anteriormente. A gente poderia dizer que, no passado, a gente estava 20 anos, 30 anos atrás dos países que têm melhores tecnologias de desenvolvimento. Hoje nós estamos praticamente chegando no mesmo patamar. O brasileiro, e principalmente o agricultor, ele está mais aberto a receber tecnologia, ele está mais interessado, tem acesso às informações, mas, ao mesmo tempo, mais exigente. Ele quer saber, de fato, se funciona e se o resultado existe. Mas, nesse universo de discussão, o segmento está fazendo a lição de casa. O segmento está buscando apresentar de maneira correta e isso está se transformando em crescimento no mercado. Até quando nós vamos continuar crescendo com 2 dígitos? Não sei. É uma pergunta interessante. Nós temos a percepção de que sim, vamos continuar crescendo, mas é uma situação que vincula uma série de situações que nós não controlamos. De qualquer maneira, os foliares continuam sendo a majoritariedade da venda, seguido de perto pelos
orgânicos minerais que têm crescido de maneira bastante significativa. Depois, condicionadores de solo, fertilizantes orgânicos e substratos de plantas. Esse é um panorama que mostra um pouco a subdivisão dos tipos de segmento que trabalham nesse faturamento, mas mostrando que, apesar de toda a dependência que o Brasil demonstra claramente de importação de matérias-primas e produtos de outros países, no caso de nutrição, de tecnologia de nutrição vegetal, foi reportado 84% de aquisição, de faturamento de produtos nacionais. Então, pode ser que uma grande parte dessa matéria-prima tenha vindo de fora, mas ela é efetivamente fabricada no Brasil, com tecnologia brasileira e comercializada de maneira a atender as demandas. Aqui a gente separou por segmento, todos eles demonstrando a sua curva de crescimento, e quem, de fato, demonstrou maior crescimento proporcional foram os orgânicos minerais, apesar de que os foliares mantêm num patamar bastante significativo. Isso demonstra uma busca de alternativas e interessante a questão de, no próprio Ministério da Agricultura, demonstrou um aumento no registro de empresas que estão vinculadas aos organominerais, e se reflete na questão de faturamento. Os fertilizantes orgânicos estão crescendo, se mantendo num patamar proporcional mais baixo, mas tem uma perspectiva bastante interessante de crescimento. E o substrato de plantas, eles estão ainda numa circunstância tanto quanto distante das realidades que a gente consegue entender, mas as informações reportadas demonstram que estão crescendo também com bastante velocidade. Aqui a gente tem um pouco do que está sendo reportado em relação às perspectivas. Ou seja, 2018 foi um ano complicado e a gente cresceu 19,3%. 2019 nós estamos mais otimistas, independente do que vai ou não acontecer, mas estamos mais otimistas. Qual a expectativa? Crescer algo em torno de 21%. Crescer de novo, mais de 20%, demonstra realmente uma pujança muito grande e uma expectativa bastante interessante das próprias empresas, porque grande parte disso está vinculado aos desenvolvimentos inovativos que as empresas todos os anos buscam e organizam de maneira a colocar no mercado de forma estruturada. Okay? Aproximadamente 3,6% do faturamento é investido em pesquisa e desenvolvimento, o que suporta aquilo que nós estamos dizendo na perspectiva de aumento de vendas. Ou seja, eu estou investindo uma quantidade bastante significativa, apesar de que a gente está vendo uma redução no nível de investimento. Obviamente que isso está vinculado às complicações do mercado, da política, da economia e outras circunstâncias que podem ter afetado diretamente essa questão, mas, de qualquer maneira, o número, apesar de ter caído na média geral, ele ainda é bastante significativo e justifica a expectativa das empresas em aumentar faturamento num nível de 20% para o ano que vem. Aqui é uma estimativa de venda do volume de produtos líquidos, que chega a 816 milhões de litros, sendo que a maior parte está com foliares, uma parte razoavelmente interessante do orgânico mineral do solo e os orgânicos um pouco menor. Esse volume é também uma estimativa feita através dessas extrapolações, mas demonstra que nós estamos continuamente investindo e crescendo em tecnologias diferenciadas da tradicionalidade do mercado. Aqui, nós precisamos fazer uma separação bastante cuidadosa, porque quando a gente vê que o setor vendeu 7,4 milhões de toneladas, é porque nós temos aqui um número que está vinculado ao condicionador do solo. E esse é um item que a gente precisa analisar com cuidado, porque ele tem muito volume e agrega pouco valor em termos de venda. Mas, efetivamente, o que a gente tem que tomar atenção é que a gente realmente está crescendo nas tecnologias de aplicação
que estão vinculadas a elementos nutricionais e de forma constante e trazendo um volume que, comparado ao que a gente tinha nos anos anteriores, cada vez se consolida como um volume significativo. Aqui uma apresentação dos substratos que é separado também, porque a unidade utilizada é metro cúbico e, obviamente, também demonstrou pujança e crescimento. Tudo isso demonstra uma consolidação clara de um destaque, uma situação paralela às condições normais que o mercado tem demonstrado e que, de fato, justifica classificar como positiva a continuidade de crescimento. Independente das características cada vez mais complexas, difíceis do mercado, o segmento tem se consolidado e demonstrado capacidade de continuar crescendo. Apesar disso, 97% das empresas reportaram aumento de custo no ano passado. Claro, a gente já comentou isso. Realmente foi muito complexo o ano, a gente teve uma série de circunstâncias específicas que afetaram diretamente, desde volatilidade da moeda até o problema da tabela de frete, isso tudo ainda está sendo reorganizado pelas empresas e, obviamente, a gente espera que em 2019 a estabilidade possa trazer um pouco mais de tranquilidade no planejamento de tudo aquilo que tem em relação a custo. Porque, dentro desse conceito, a matéria-prima tem realmente uma condição de afetar diretamente o custo bastante significativo, mas outros custos também impactam diretamente na indústria. E, dentre eles, nós temos o custo de fabricação, o custo de fabricação, que hoje tem sido classificado como um dos que está crescendo, mas, de qualquer maneira, a gente tem uma expectativa de que isso se estabilize e que, em 2019, a gente tenha capacidade de continuar em busca de melhores margens e organizando o mercado para facilitar as condições de aplicabilidade dos produtos. Aqui nós temos a origem das matérias-primas, onde 34% delas, na questão de setor de origem natural, ela cresceu 2% do ano passado para esse ano. Os resíduos industriais, eles começam a ser utilizados de maneira intensiva, mas sem muito crescimento. E os resíduos urbanos, eles tiveram um decréscimo na utilização como matéria-prima para os orgânicos, e não existe uma explicação específica, acho que está muito mais vinculado a condições de mercado do que algum tipo de desenvolvimento ou predileção por uma matéria-prima, uma ou outra matéria-prima. A geração de emprego, ela continua sendo bastante importante no segmento. Nós, no ano passado, tivemos reportado 19.600 postos de trabalho, que significa 5,4% de aumento no emprego dentro do segmento de tecnologia e nutrição vegetal. Se a gente comparar com o que a gente vê nas informações da mídia, em termos de desemprego, como está caminhando, novamente, o setor se destaca e demonstra capacidade de continuidade e capacidade de estabelecimento como protagonista na economia. Aqui uma significação de como estão as questões de empresas por estado e as vendas. Então, aqui nós percebemos que existe uma concentração interessante no Sudeste Sul em relação aos números reportados. São Paulo representa 20%, Minas Gerais 14,5%, Paraná 11,5%, Mato Grosso 10,7%. E aí começa aquela pergunta, né? A gente viu tanta coisa vinculada a algumas culturas que são destaque no Brasil, e de repente o estado que tem a maior presença dessa cultura não é o que mais consome esse tipo de tecnologia. E a gente ficou meio na dúvida, mas será que de fato
está certo essa pesquisa, esse número, e fomos atrás de uma informação um pouco mais precisa, principalmente para o Estado de São Paulo, porque o Estado de São Paulo tem uma característica de concentrar as matrizes de algumas empresas. Será que não foi uma venda saída de São Paulo, que foi reportada por São Paulo, que foi feita para outra indústria ou para outro segmento? E aí a gente chegou nessa informação. 43% das vendas feitas no Estado de São Paulo foram para distribuidores, a nossa cadeia de distribuição. 29% para produtor rural, 15% para cooperativa e 13% para outras indústrias do segmento. O que significa que, de fato, o Estado de São Paulo é pujante. O Estado de São Paulo compra bastante tecnologia. E isso confirmou o número que a gente viu anteriormente. Então, de fato, essa condição de utilização hoje está precisa e a gente pode entender que a divisão do mercado se caracteriza dessa forma e dá um direcionamento em termos de interesse de cada um na busca do seu investimento e da sua estratégia de trabalho, ok? Aqui a gente tem uma divisão de estados por tipo de tecnologia. Que estado utiliza mais cada tipo de tecnologia? O que nos traz aí uma noção um pouco mais específica de como está essa divisão. Mas o que a gente pode entender é que existe praticamente, como a gente viu, um direcionamento um pouco maior para foliares, mais um equilíbrio em relação às outras tecnologias nos estados. Então, nesse contexto, a gente consegue perceber que o Estado de São Paulo ele é o maior consumidor, mesmo nas tecnologias, em detrimento da divisão e subdivisão apresentada pelo faturamento, então segue a mesma sequência de raciocínio. Não tem muitas diferenças a serem analisadas quando a gente faz a segregação por estado. Aqui a venda por cultura, e a soja disparado é a campeã em termos de utilização nas informações reportadas, seguido de perto dos vegetais, frutas, legumes e verduras, o HF, milho, café, cana-de-açúcar, citros, algodão e por aí vai. Então, isso aqui mostra, de fato, que o complexo soja está realmente buscando cada vez mais entender essas tecnologias e também utilizando essas tecnologias, não somente discutindo, como nós tivemos hoje, várias palestras e apresentações, mas, de fato, a realidade é clara e está sendo realmente confirmada pelas indústrias. Aqui a gente tem só uma separação por tipo de setor, quais são as principais culturas. Essa informação pode ser obtida direto no anuário, mas é interessante que a soja praticamente está quase em todos. Então, realmente, a tecnologia em nutrição vegetal tem um foco de utilização dentro da soja. As frutas, legumes e verduras utilizam bastante, principalmente por uma questão de intensidade na busca de melhoria de produtividade e resultados, mas a separação por segmento ela precisa ser melhor entendida para a gente identificar quais setores podem ainda ser melhor utilizados em termos de utilização dessa tecnologia. Ok? Basicamente eram essas informações. Acredito que já está disponível. Nós vamos entregar uma cópia de anuário para cada participante aqui do evento. Estamos à disposição para perguntas, inclusive agora, e fiquem à vontade de mandar sugestões para a gente melhorar a pesquisa e buscar cada vez estar mais preciso na informação. Ok? Muito obrigado. Obrigado também ao nosso presidente que esteve aqui conosco, nos ajudando nessa. Muito bem, então agradecendo a presença de todos, agradecendo o nosso patrocinador Ouro, Compass Minerals e os outros patrocinadores que estão conosco neste 8º Fórum e Exposição Absolo 2019. Vamos dar por encerrado este nosso primeiro dia do Fórum Absolo.
convidando a todos, lembrando e convidando a todos que nós teremos, a partir das 19 horas, se é que já não está pronto, está próximo de estar pronto, um coquetel de confraternização que acontecerá aqui no local onde nós, aqui do lado, do lado inverso de onde nós estivemos nos coffee breaks. Então, eu queria convidar a todos para estarmos juntos num momento de confraternização. E lembrar que amanhã as nossas atividades começam às 8h30 da manhã. Obrigado a todos pela presença, aproveitem o coquetel, bom descanso, até amanhã.